Oi, meus amores do sexto ano, tudo bom? Eu espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando. E na aula de hoje nós iremos falar sobre operações com números racionais, mais especificamente sobre a divisão. Então, antes de iniciarmos o trabalho com divisão de frações, observem as seguintes multiplicações. 5 sobre 6 vezes 6 sobre 5. É 30 sobre 30, que é igual a 1 inteiro. 25 sobre 18 vezes 18 sobre 25. É igual a 450 sobre 450, que é a mesma coisa de 1. Note que o numerador de uma fração é igual ao denominador da outra. Esses números fracionários são chamados de inverso, pois o resultado da multiplicação entre eles é igual a 1. Informação importante, hein? Não esqueça. Assim, 5/6 é o inverso de 6 sobre 5 e vice-versa. Assim como 25 sobre 18 é o inverso de 18 sobre 25 e vice-versa. Quando o resultado da multiplicação de dois números racionais não nulos na forma de fração é igual a 1, dizemos que estes números são inversos. Não esqueçam. Vejam outros exemplos. 6 e 1/6 são números inversos. 1 sobre 10 e 10 são números inversos. Agora considere as situações a seguir. Situação 1. Bruna faz doces para vender. Ela faz 4 kg de balas de coco e vai distribuí-las em embalagens de 2/5 kg cada uma. Quantas embalagens ela vai completar? Para fazermos esse cálculo, precisamos responder a seguinte pergunta: quantas vezes 2/5 de quilo cabem dentro de 4 quilos? Representando essa situação em desenhos, temos 4 quilos de balas. 1, 2, 3, 4. Dividimos cada quilograma em 5 partes iguais. Temos ali 2/5, né? Observe que 2/5 cabe 10 vezes em 4, ou seja, é 4 dividido para 2/5, que é igual a 10. Certo? Como a operação da divisão é inversa da multiplicação, podemos usar a ideia de inverso de uma fração. O inverso de 2/5 é 5 sobre 2. Portanto, 4 dividido para 2/5 é igual a 4 vezes 5 sobre 2. E 4 vezes 5 sobre 2 é igual a 4 vezes 5 dividido por 2, que seria 20 dividido por 2, que é igual a 10, que foi o que a gente encontrou. Na divisão de uma fração por outra fração, podemos facilitar a operação multiplicando a primeira fração pelo inverso da outra. Situação 2. Ana fez um bolo de chocolate para o café da tarde. À noite, ela e suas irmãs resolveram dividir igualmente os 2/7 que sobraram. Que fração do bolo de chocolate cada uma das meninas comeu à noite? Geometricamente, temos o bolo, né? Elas repartiram em 7 partes e o que sobrou foi essas duas que estão pintadas, ok? A parte colorida da figura representa os 2/7 que sobraram do bolo de chocolate. Essa fração foi dividida entre Ana e suas 2 irmãs, ou seja, 3 pessoas, tá? Então, aqueles 2/7 foram divididos novamente em 3. A parte pontilhada de vermelho da figura representa 2/7 dividido por 3, que dá 2 sobre 21. Multiplicando a primeira fração pelo inverso da segunda, temos 2/7 vezes 1/3. Lembra que o inverso de um número inteiro é 1 sobre ele? Então, dá 2 sobre 21.
como a gente encontrou. À noite, cada uma das irmãs comeu 2 sobre 21 do bolo de chocolate. Observe mais estes exemplos. 2/3 dividido para 5 sobre 7 é igual a 2/3 vezes 7 sobre 5. O que eu fiz aqui? Eu conservei a primeira fração e a segunda eu fiz o que? Eu inverti. Era 5 sobre 7, ficou 7 sobre 5. Que dá 2 vezes 7 são 14, 3 vezes 5 são 15. Agora um outro exemplo. 1/2 dividido para 3/5 ficou 1/2 vezes 5 sobre 3. Mesma coisa. Eu conservei o primeiro e o segundo eu fiz invertendo. Onde era 3/5 ficou 5 sobre 3. 1 vezes 5 é 5 e 2 vezes 3 são 6. Então, é assim que fica. Agora, uma das atividades do livro didático na página 31. A pedido do colega de vocês, o Carlos, que ele não conseguiu fazer e não entendeu. Então, eu vou estar fazendo e explicando. É a questão 7. Contorne as frações que representam números maiores do que um inteiro. Em seguida, represente-as por meio de desenhos e escreva sua forma mista. Bom, na letra A, nós temos um número maior que inteiro. Lembra que os números que são maiores que inteiros são as frações impróprias, onde o numerador é maior que o denominador. Nesse primeiro caso, na letra A, 6 sobre 18 é uma dessas frações? Não. Letra B, 4 sobre 5 é uma dessas frações? Também não. Letra C, 7 sobre 6 é uma dessas frações? Sim, porque o 7, que é o numerador, é maior que o denominador. Na letra D, ocorre a mesma coisa? 18 sobre 7. Também, pois o 18 é maior que o 7. Letra E, 5 sobre 16 avos. É ou não? Não, porque o numerador é menor. Letra F, 7 sobre 7. Então, aqui sim é um inteiro, mas no nosso caso ele está pedindo maior que um inteiro, então esse também não entra. E a letra G, 14 sobre 9. É ou não? É sim, porque é maior o numerador do que o denominador. E a letra H, 9 sobre 12 avos, não é. E agora, o que a gente vai fazer? Representar por meio de desenho. Então, vamos aqui. Na letra C, 7 sobre 6. Então, eu peguei o todo e dividi por 6 partes. Consumi a primeira, que representa o inteiro, e da outra eu peguei mais um. Então, quantos pedaços eu tenho pintado? 7, certo? Agora, escreva sua forma mista. 7 sobre 6, eu posso reescrever como sendo 6 sobre 6 mais 1/6, que me dá 1 mais 1/6, que é a mesma coisa de eu dizer 1 inteiro e 1/6. Vamos à letra D. O todo foi dividido em 7 partes iguais. O primeiro foi consumido todo, o segundo também, que são 7 mais 7, que são 14. Para 18 ainda faltam 4. Então, o último inteiro aqui foi dividido em 7 partes e consumido 4 partes. Agora, na forma mista, nós vamos escrever da seguinte maneira, ó. 18 sobre 7 é a mesma coisa de 7 sobre 7 mais 7 sobre 7 mais 4 sobre 7, que é a mesma coisa de 1 mais 1 mais 4 sobre 7. Que é igual a 2 mais 4 sobre 7, ou ainda 2 inteiros e 4 sétimos. E por último, a letra G, 14 sobre 9. Então, o primeiro inteiro foi dividido em 9 partes e o segundo também. Na primeira parte foi consumido tudo, na segunda foram consumidos apenas 5 pedaços. Agora, escrevendo na forma mista, nós temos 14 sobre 9, que é a mesma coisa de 9 sobre 9 mais 5 sobre 9,
que equivale a dizer que é 1 mais 5 sobre 9. E em número misto final, 1 inteiro e 5 sobre 9. É assim que se realiza essa questão. Agora, aqui é na página 34. A questão 17. Vamos ver. Numa pesquisa sobre o grau de escolaridade, obtiveram os resultados expressos no gráfico abaixo. Aqui nós temos um gráfico. Ensino fundamental incompleto, fundamental, médio incompleto, médio, superior incompleto e superior. Que fração do total de entrevistados representa o total de pessoas que terminaram pelo menos o ensino fundamental? Então, para isso, nós vamos ter que observar o gráfico, tá? Vamos ver aqui, ó. Num total de 10, mais 30, mais 20, mais 50, mais 20, mais 40. Isso são aqui, ó. São 170 pessoas que foram entrevistadas. Ó. Se vocês contarem direitinho, vai dar as 170 pessoas entrevistadas. E dessas 170, apenas 10 delas não terminaram o ensino fundamental. Logo, 170 menos 10 é 160, que tem pelo menos o ensino fundamental. Ó, a gente tirou quem não tem o fundamental, ou seja, no fundamental incompleto, que só eram 10 pessoas. Então, o que acontece? Porque ele diz assim que pelo menos tem o ensino fundamental. Então, isso quer dizer o médio incompleto, o médio, o superior incompleto e o superior completo. Então, a fração é 160 dividido por 170, que simplificando por 10 fica 16 sobre 17 avos. Então, a fração que representa o total de pessoas que terminaram pelo menos o ensino fundamental é 16 sobre 17 avos. Essa é a resposta. Atividade do livro de atividade, página 14. Em uma caixa cabem 2/5 de quilograma de bombons. Quantos quilogramas de bombons podem ser colocados em 10 caixas iguais a essa? Então, vocês vão pegar 10 e multiplicar pela quantidade que cabe, no caso 2,5, que é igual a 2 vezes 10 são 20, dividido por 5, ou seja, 4. Podem ser colocadas 4 quilogramas de bombons em 10 caixas. 18. Mariana leu um livro de 120 páginas. No primeiro dia, ela leu 1/5 do livro e no segundo, 1/10. Se a partir do terceiro dia ela leu 6 páginas diariamente, em quanto tempo Mariana terminou a leitura desse livro? Bom, nos primeiros 2 dias, ela leu uma fração correspondente a... Vamos fazer a conta, né? Ó, foi 1/5 mais 1/10, que dá igual... Tirando o MMC, nós temos 2 sobre 10 mais 1 sobre 10, ou seja, 3/10. A partir do terceiro dia, ela leu 10 sobre 10, que seria o inteiro, menos o que ela já tinha lido, que era 3 sobre 10. O que restava ainda era 7/10 do livro. Como o livro tem 120 páginas, a partir do terceiro dia, ela deveria ler 7/10 de 120 páginas, ou seja, 84 páginas. Se Mariana leu 6 páginas diariamente, o restante do livro foi lido em 84 dividido pelas 6 páginas, né? Ou seja, 14 dias. Assim, Mariana levou 16 dias para ler o livro todo, né? Porque 14 dias foi o restante do livro. E 2 dias antes, ela já tinha lido mais um pouco. Então, 14 com 2 são 16. Por isso, 16 dias para ler o livro todo. Então, uma atividadezinha para vocês. Do livro didático, da página 43 a 45, as questões de 10 a 16. E do livro de atividade, a página 14 a 18, as questões de 19 a 30, tá? Então, por hoje era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem em casa, se cuidem. Até a próxima aula. Tchau, tchau!